A palavra que eu tenho que compartilhar hoje com os irmãos, ela é muito preciosa e tem muito a ver com o que nós cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor desde o início do culto aqui. E o texto base para que a gente possa refletir sobre esse tema está em Lucas 18, 27. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí, por favor. Lucas 18, 27 diz assim: Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quando nós paramos para pensar na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Cristo, o que temos vivido até aqui, e aí quando eu vou às Escrituras, penso na igreja primitiva, eu chego à conclusão, irmãos, da minha vida, mas eu posso dizer que da igreja como um todo, a gente leva uma vida abaixo da média, quando eu comparo à igreja primitiva. Quando eu vejo os sinais, os prodígios que aconteciam na igreja primitiva. Se Deus é o mesmo Deus, se Ele não muda, se o caráter dele é imutável, a grande questão que fica em nós é: por que nós não conseguimos viver os sinais, os prodígios? Por que nós não desfrutamos do que a igreja primitiva desfrutou? E o tema dessa ministração que eu quero compartilhar é: quando o natural nos impede de experimentar o sobrenatural. Quando o natural me impede de experimentar o sobrenatural. E aí, continuando nesse raciocínio, nós temos a fé, nós temos o Espírito, nós temos a palavra, nós temos todos os equipamentos que a igreja primitiva tinha. E aí eu pensando nessas coisas, e um dos fatores assim natural que nos impede de viver o sobrenatural é o tempo. O tempo, muitas vezes, de uma palavra que Deus deu na sua vida, de algo que o Senhor tocou no seu coração, ele acaba sendo um fator assim que aniquila você viver o sobrenatural. Só que, quando eu penso também sobre o tempo, e eu recorro à Escritura, eu recebo algo do Senhor que me faz também a não me prender ao tempo, porque Ele disse que o tempo dele não é o nosso tempo. Nosso Deus é um Deus atemporal. Então, eu não posso ficar preso no tempo. Outro fator natural que também me impede é a ansiedade. Sabe, eu vi uma frase uma vez e aquilo marcou o meu coração. A ansiedade é a preocupação com o dia de amanhã, com o que você vai fazer no futuro, seja minutos ou horas depois. Mas a grande questão é que ela não resolve, você estar preocupado, ansioso com amanhã não vai resolver o problema, e ele ainda tira as suas forças do agora, do hoje. Então, esse também é um fato natural que nos impede de viver o sobrenatural de Deus. E quando eu paro para pensar, Deus liberou uma palavra, há sonhos do Senhor em meu coração, de repente no seu coração jovem é casar, no seu coração adulto é um emprego, é outro filho, é um filho. Eu não sei qual é o sonho, eu não sei qual é a palavra que Deus já liberou sobre o seu coração. Mas o fato é que quando nós paramos para pensar, com o tempo nós nos acomodamos, porque a coisa não acontece, eu me conformo com a situação, eu me conformo com aquilo, e eu meio que fico amortizado com aquela situação. E aquela palavra nem tem mais o efeito que ela deveria continuar tendo de quando eu a recebi. Mas se Deus é assim, Ele continua agindo de forma sobrenatural, Ele a realiza sim, cada promessa, porque a palavra que Ele libera sobre nós, ela não volta para Ele vazia, ou seja, não há retorno. O que está nos faltando, né? O que está nos impedindo? Qual é o natural que está realmente nos impedindo de viver o sobrenatural? E eu queria compartilhar 3 pontos, porque no final eu queria orar com você, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural nessa manhã. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com Ele, com aquilo que Ele é, e com aquilo que Ele está gerando no seu coração agora.
primeiro ponto é olhar para si. O texto de João 5, 2, 9, eu vou ler aqui, e eu queria que você acompanhasse de ouvido, para a gente ser mais rápido ali naquilo que o Senhor quer fazer. Então, olhar para si. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. O tanque de Betesda foi um lugar onde Jesus curou um homem que ele estava há 38 anos numa situação. E aqui nós vemos algo natural impedindo ele viver o sobrenatural. A situação dele. Eu não tenho ninguém que me leve. Eu não tenho ninguém que possa me conduzir àquele tanque. Talvez na sua vida você está na mesma situação. Mas eu não tenho ninguém que ore por mim. Mas eu não tenho ninguém que venha me ajudar nessa situação. E esse homem estava há 38 anos vivendo dessa forma. Olhando para si, olhando para as circunstâncias, se justificando. E quando Jesus pergunta para ele, a primeira coisa que ele quando as águas são agitadas, algo sobrenatural acontece. Mas eu não consigo chegar a tempo. Ali, provavelmente, o cego era mais rápido que ele, o aleijado era mais rápido que ele, e ele era um paralítico. Ele, com certeza, era um dos que tinham maiores dificuldades. E havia muitos doentes naquele lugar. Então, quando eu paro para pensar sobre essa história, eu penso no seguinte: se eu quero um resultado diferente, eu tenho que ter uma ação diferente. Se eu realmente quero ter um resultado diferente do que eu estou vivendo, eu tenho que ter uma ação diferente. Esse homem, 38 anos, fazendo a mesma coisa, esperando o anjo agitar as águas, esperando alguém que o ajudasse. Talvez na sua vida esteja na mesma situação, irmão. Eu quero dizer, Jesus, ele está aqui, ele chegou na sua vida e ele já está falando: queres ficar são? Que queres sair dessa situação? E aí você fica: Senhor, mas não dá. Eu fico olhando para a circunstância natural, da minha incapacidade, da minha deficiência. E esse homem ficou 38 anos nessa situação, até que Jesus oferece algo ousado e diferente para ele. Não houve um grande sermão, não houve grandes palavras aqui, houve apenas uma proposta: queres ficar são? Então levanta, toma teu leito e anda. Irmãos, o poder não estava no tanque de Betesda, mas em Deus. Jesus é o Deus vivo. Jesus mostrou que ele podia oferecer a cura a qualquer um, em qualquer tempo. Independente da sua circunstância, independente da minha e da sua incapacidade, das nossas dificuldades, das nossas limitações, porque nós somos limitados. Jesus não opera em cima da minha limitação, porque se assim fosse, ele não ia fazer basicamente nada. Então, eu e você precisamos pensar sobre isso e refletir sobre isso, porque certamente, talvez você está no Evangelho já há 2, 3, 4, 10 anos, e alguma área da sua vida está exatamente assim, parada, esperando, de repente, um palestrante, um ministro do Senhor, alguém muito ousado, alguém muito cheio do Espírito Santo, alguém que tem vários dons de maravilhas, vir aqui e falar algo para você. Eu quero dizer que o que você precisa, você já tem. Jesus está em você. Jesus, ele opera em você. Jesus já está oferecendo a você isso. Quando você ouve a palavra, quando gera o seu coração, aquela fé que você fala: nossa, eu estava tão para baixo, tão desanimado com essa circunstância, mas algo nessa palavra mexeu no meu coração e me colocou de pé novamente.
Então Jesus, Ele é quem vai mudar a minha e a sua história. E eu e você só precisamos responder à palavra dEle, à proposta dEle. O segundo ponto é, o natural eu e você fazemos. O sobrenatural, quem faz é Deus. A coisa mais triste na vida cristã é uma pessoa passiva, uma pessoa que não toma uma atitude, que não tem coragem de se mover nem naquilo que ela precisa se mover, e ela deixa de desfrutar do sobrenatural. O texto que eu quero compartilhar sobre esse tópico está em João 11, 37, 41, muito conhecido pelos irmãos, que diz assim: e alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego ao fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez em si, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres de ouvido. Qual é a parte natural aqui, nesse texto? Porque Jesus, ele fez o sobrenatural, que foi ressuscitar Lázaro. A parte natural aqui foi tirar a pedra. Jesus não tirou a pedra. Jesus não moveu aquela pedra. Ele falou, ele deu a ordem, tira a pedra. Então, na minha e na sua vida, nós precisamos entender que nesse relacionamento com Deus, eu tenho que ter uma ação sobre uma palavra que Deus libera. Eu não posso ficar parado e esperando o Senhor agir, porque Ele nunca agiu sozinho. Ele sempre agiu na Trindade e ainda nos escolheu a agir conosco nos tempos de hoje, através do seu Filho Jesus, dando o Espírito para nós, nos capacitando para falar do Evangelho, nos capacitando para fazer sinais e maravilhas. Então, eu e você, nós não podemos, de forma alguma, ficar de braços cruzados, esperando que só o Senhor vai fazer. Há um ponto que eu nem vou entrar no detalhe, que é fundamental para o que estamos pensando aqui. Quer ter a fé, quer orar, mas esses aspectos, meus queridos, eles são tão pequenos, mas são tão fundamentais quanto os que eu acabei de falar, fé, oração, que às vezes, e eu diria que na maioria das vezes, são esses aspectos que te impedem de viver o sobrenatural de Deus. Sabe, de ver o milagre, a coisa acontecendo que vai além da sua força. E aqui o cenário era, puxa, cheirava mal. Não deixe seus sentidos te atrapalhar. Está cheirando mal o meu casamento. Está cheirando mal a minha célula. Está cheirando mal o meu ministério. Nada está acontecendo. No emprego está cheiro de desemprego, de morte. O meu filho está doente, o meu corpo está doente. Não deixa os seus sentidos naturais te atrapalhar. Sua audição, seu olfato, sua visão, não deixe eles te atrapalhar, porque certamente é algo natural que te atrapalha a viver o sobrenatural. E aí, o tempo aqui, também está aqui, 4 dias, está fedendo já morreu, não existe mais, 4 dias já está em decomposição o corpo. Como que isso vai acontecer? Mais uma vez, eu e você precisamos entender, né, perceber, e o principal, dar glória a Deus antes mesmo de receber. Antes mesmo de ver, a oração de Jesus já foi agradecendo por aquilo que Deus já havia de fazer. Então, eu preciso prestar atenção. Talvez você que está desempregado, e eu já tenho falado isso algumas vezes, está trabalhando no seu limite, no curso que você fez, no conhecimento que você tem. Deus não vai trabalhar no seu limite. Deus não vai abrir a porta dentro do seu limite, porque Ele é um Deus que faz sobrenatural. Ele é um Deus que faz além do que você pode, além do que você é capaz. Deus, Ele trabalha acima da minha capacidade. E aí eu quero ativar você em fé nesse sentido. Ah, mas aquele emprego, eu não tenho aquela capacidade. Eu quero dizer que a empresa que eu entrei há 15 anos atrás, e eu já nem estou mais nela, foi um emprego sobrenatural, porque eu era o mais desqualificado. Eu não tinha qualificação nenhuma, mas eu tive ousadia de mandar o currículo, eu tive ousadia de ligar lá, eu tive ousadia de insistir, eu tive ousadia de perseverar. E eu vou te falar um detalhe, nem cristão eu era.
Nem cristão eu era. Agora nós não, irmãos, nós temos o Espírito, nós temos a palavra, nós temos a direção, nós temos o Consolador, nós temos algo que muitos que estão longe de Cristo, que nem conhecem a Cristo, não tem, certamente não tem. E aí você fica preso na sua capacitação, preso naquilo que você pode fazer. Na célula, tem alguém enfermo, você não ora porque, não, é o líder que vai orar. Eu quero te dizer uma coisa, não deixa, não coloque Deus numa caixinha onde Ele vai agir naquilo que você pode ou não fazer. Não faça isso com Deus, porque você vai deixar de ver o sobrenatural. Quem tem que tirar a pedra, irmão? Irmã, é você, sou eu. A parte natural, quem faz somos nós. Há uma ação nossa. Deus, como eu disse, Ele age numa parceria. Você faz, e aí Ele vai lá e faz aquilo que você não pode fazer. Ressuscitar o defunto, é comigo, Deus fala. Mas tirar a pedra é com você. Entrar na porta de emprego onde você não tem qualificação nenhuma, é comigo, Deus fala. Mas mandar o currículo é você. Procurar é você. Acreditar que seu marido vai se converter é comigo. Mas respeitar, calar, orar, se submeter é com você. Querer ter um filho que você não pode ter, é comigo, mas o fazer, o tentar, o ir insistir, é com você, irmão, é com você, irmã. Não deixa isso parar o sobrenatural de Deus na sua vida. E aqui há uma linha muito fina, porque quando eu entendo isso também, eu quero dar um jeitinho naquilo que Deus quer fazer, e aí eu quero abrir os seus olhos, porque Abraão cometeu esse erro, e ali está nas Escrituras, para que nós não cometemos o mesmo erro. Abraão tinha uma palavra de Deus de ter um filho, de ser pai de uma nação, e chegou um tempo em que ele falou, vou dar um jeito para Deus, porque esses fatores naturais estavam cercando a mente dele. O diabo vai lançando seta, olha, você já está velho, sua mulher já passou do ciclo, você não vai conseguir, a idade vai te paralisar, enfim, uma série de palavras, sofismas na minha e na sua mente que para. E aí Abraão quis dar um jeito, bom, vamos ajudar Deus. Como vamos ajudar Deus? Através da ideia brilhante da sua esposa. Pega a serva Agar, dorme com ela, pronto, resolvido. Então, irmãos, preste muita atenção. Quando eu falo que o natural eu e você fazemos, e o sobrenatural Deus faz, não quero dizer que você tem que dar ajuda para Deus, não. Não quero dizer que você tem que colocar a mão onde Deus é quem vai colocar. E a gente se confunde às vezes. Você tem que, sim, ter a postura de ir lá, insistir, fazer, continuar acreditando, mas não coloque a mão e não faça aquilo que Deus vai fazer. Eu estou convicto, e eu já vi alguns irmãos viverem isso poderosamente, de estar convicto de uma palavra de Deus, do emprego, num salário X. Nossa, estou falando muito de emprego hoje. Aleluia. E aí ele pega e, não, dispensa um, dispensa outro, emprego que vai atrapalhar ele estar na obra, emprego que vai atrapalhar ele viver algo maior e mais intenso com Deus, ele vai dispensando porque ele acredita naquela palavra. E aí ele vive o sobrenatural e vem aquilo. Mas eu já vi irmãos também de começar a dar jeitinho ali, de querer ajudar Deus. Eu estou mandando currículo, mas eu vou mandar para o André, que trabalha no RH, e ele vai me ajudar. Você está querendo ajudar Deus? Deus não precisa de mim, Deus não precisa de força nenhuma sua. Deus só quer que você tenha a atitude de ir lá e tirar a pedra, de ficar animado, de acordar, de investir, de correr, de acreditar. E eu quero contar algo bem fresco. Aconteceu comigo nessa madrugada, essa noite. Eu acho que todos não sabem, a minha esposa está grávida. Terceiro. Estamos indo para o tri. O Brasil não quis o Hexa, eu vou para o tri. E foi algo sobrenatural que aconteceu comigo nessa noite. Eu acordei 2h pouco da manhã. Na verdade, o Davi acordou e a Bia estava no banheiro e sangrando muito. Muito. Irmãos, eu nunca vi aquilo na minha vida. As mulheres devem saber o que é isso. E aí, quando ela chegou, o Davi, papai, a mamãe não está bem. Aí eu acordei. E aí ele pegou e estava ali, o que está acontecendo com a mamãe? Eu falei, filho, a mamãe está bem, fica tranquilo.
E aí a Bia estava branca, preocupada, com medo. E eu olhei no olho dela, ela olhou no meu, e dentro de mim falava, perdemos. Perdemos. E aí eu não falei nada, porque eu não vou declarar uma palavra de morte. E aí ela ficou ali também, ela, mas o que é amor? Eu falei assim, calma, Bia, fique em paz, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, eu vou te falar que lavou a cama, lavou o chão, foi muito sangue, muito, muito. Teve uma hora que ela levantou um pouco, eu vi, parecia que ela estava fazendo xixi, e era sangue puro. Na verdade, ela acordou, achando que estava fazendo xixi nas calças. E ela levantou, foi para o banheiro correndo e viu que era sangue. Bom, cabe a mim fazer o que é o natural. Vamos para o hospital. Fomos orando, peguei as crianças, Davi preocupado, liguei para minha mãe de madrugada, falei, mãe, eu vou deixar aí porque, enfim, a Bia está com sangramento. Deixei ele na minha mãe, fomos para lá, cheguei no hospital, e a Bia, triste, eu via que ela tremia, e eu falei, Jesus, eu fui orando, Deus, o Senhor é quem deu. O Senhor é o Deus do sobrenatural. E o Senhor me deu uma palavra sobrenatural. O Senhor me deu algo para me testar naquilo que eu não posso fazer. Não está nas minhas mãos, Jesus. Não está nas mãos dos médicos. E não é porque eu tenho 2 filhos, não, Jesus. O Senhor me deu. E eu vou te louvar em tudo. Em tudo que o Senhor fizer aqui, o seu nome vai ser exaltado. Porque isso não vai tirar o brilho do Senhor na minha vida. E aí chegamos naquele hospital, entramos, fizemos exame, aí a médica faz o primeiro toque. Ela falou, olha, a placenta está fechada. E eu, Jesus, glória a Deus. Mas até aí, né? Está fechada, mas o feto podia ter. E aí vão fazer ultrassom, quando vê, está lá o bichinho mexendo. E eu falei, Jesus, o Senhor é bom demais. Como o Senhor é bom. E eu quero te dizer, irmãos, Deus faz algo sobrenatural, porque eu nunca vi isso na minha vida. O médico falou, olha, de verdade, o que você está falando aqui? E eu falei, Bia, acho que de verdade. Quando eu fui, eu falei assim, nossa, eu achei até que na hora que eu dei descarga, tinha ido embora na descarga, porque tinha muito sangue, você não via nada na bacia. E aí eu falei, Senhor, o Senhor é bom. Mas sabe o que é o melhor ainda? O melhor de tudo isso é que quando eu cheguei em casa, peguei o Davi, peguei a Esther. Aí o Davi veio, mamãe, como você está? Ela, não, estou bem. Eu falei, Davi, vamos orar, vamos agradecer a Deus. A gente já veio voltando, agradecendo. Falei, vamos agradecer, e a gente agradeceu. Irmãos, quando nós fomos dormir, o meu filho passou a noite inteira cheia do Espírito Santo, cantando ao Senhor assim, te louvarei, não importa as circunstâncias. E eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Quando eu vi o meu filho cantando em fé, passou a noite, irmãos, orando, e vários cânticos, e eu via que o coração dele estava incomodado com aquilo. E eu falei, Deus, se nada disso tivesse acontecido, só o fato de ver o meu filho se movendo em fé, tendo a experiência sobrenatural dele, porque certamente ele orou, ele tem 8 anos, 8 anos, e ele cantava, e eu fui dormindo com aquele cântico, e eu falei, Deus, como o Senhor é bom. Sabe, irmãos, o natural sempre nós vamos fazer. Qual foi o meu natural? Levar no médico, não liberar a palavra de morte, tentar acalmar a minha esposa, acalmar o meu filho. E o sobrenatural Deus fez. Deus fez aquilo que ninguém podia fazer. O médico não entendeu nada, porque ainda quando ele fez o exame de toque lá, saiu uma borra de sangue assim, imensa na mão dele. Eu falei, Jesus. E aí eu vi, estava lá, bonitinho, se mexendo, crescendo, os bracinhos, a cabecinha, e eu nunca vi isso. Eu falei, Deus, isso é algo sobrenatural, porque era muito sangue, irmãos, muito. Eu acho que se eu colocasse numa garrafa de coca, eu acho que enchia uma garrafa de coca, irmãos, eu não estou exagerando, não. Tinha muito sangue, saía muito sangue. Então, está cheirando mal, está morto há 4 dias. Eu não sei qual é a situação da sua vida que está nesse sentido. É o casamento? É o emprego? José, da Cátia, o Senhor fala para mim que você tem que sair do seu natural, José. E aí eu entro aqui no tema que eu vou falar. O Senhor vai falar para você hoje, você tem que sair do barco que você está. Você tem que fazer aquilo que cabe a você, José. Porque aquilo que cabe a Ele, Ele vai fazer.
Ele vai fazer, mas você não pode parar e ficar esperando. Você tem que se mover em fé. E aí eu quero entrar no terceiro e último ponto para a gente orar. Sair do barco. É um ponto que eu estou compartilhando aqui. Sair do barco está em Mateus 14, 24, 29. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, porque por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nesse texto, primeiro passo, ouvir a voz do Senhor. Eu preciso sair do barco, mas mediante uma palavra dele. Algo que ele liberou. Com relação a isso, percebe-se que Pedro, com base no relacionamento que ele tinha com Cristo, de andar com Cristo, na confiança que ele teve com Cristo, após a palavra dele, ele foi. Ele não falou, eu vou aí com você. Não, ele falou, se és tu, diga que eu vá. E aí ele falou, vem. Outra coisa aqui, não tem um sermão gigante, não tem uma ministração como a gente está aqui, em 40 minutos, meia hora. Apenas uma palavra de Jesus, dizendo, vem. E Pedro andou sobre as águas. Eu tenho que ter iniciativa. Outro ponto dentro desse aqui, é um subtópico. A iniciativa é minha, a iniciativa é sua. A iniciativa foi de quem aqui? Foi de Jesus ou de Pedro? Foi de Pedro. Andar sobre as águas não foi uma proposta de Jesus. Jesus estava lá caminhando tranquilamente. E eles estavam no barco, mas a proposta foi de Pedro. Se és tu, deixa eu ir contigo. Por que não vive sobrenatural? Porque você não tem uma proposta ousada para o Senhor. Senhor, deixa eu viver. Deixa eu orar para esse paralítico. Deixa eu orar para esse cego. Deixa eu mandar esse currículo. Deixa eu continuar orando pelo meu casamento. Então, tenha uma atitude não passiva, mas uma atitude ativa. É você, Pedro, que quis andar sobre as águas. Quando vemos Moisés, quem entrava na tenda primeiro? Moisés, depois a nuvem baixava. Era a atitude de Moisés ir. Era a atitude de Moisés estar lá. Moisés, ele ia e Deus vinha. Percebe que Deus age junto comigo e com você. Por isso que Ele deu o Espírito em mim e em você. E muitas vezes nós ficamos ali parados, sem iniciativa. Sair do barco, irmão, fala muito de ter uma atitude diferente, fazer algo novo. E muitas vezes as pessoas não gostam de ver você fazendo algo novo. Muitas vezes você vai ver pessoas que vão ficar irritadas, chateadas e torcendo contra quando você sai do barco. Não é isso que aconteceu. Tá? Eu não estou dizendo isso, mas quando Pedro saiu, é como se quem estivesse lá dentro do barco falasse, afunda, ele vai afundar. Mas não foi isso que aconteceu, porque a Bíblia não fala disso, e eu tenho certeza que os discípulos ficaram extasiados. Mas na minha e na sua vida tem muita gente, às vezes, torcendo contra. Quando você manda um currículo numa porta de emprego que vai além, não vai dar certo, você não vai conseguir. Quando você está vindo constante, crendo no Senhor, pelo seu casamento, pelo seu filho que está nas drogas, que seu filho que está afastado, ele não vai voltar. E aí você fica ali, e aí Deus nos mostra nesse texto que muitas vezes são essas pessoas que vão paralisar você ali, e aí você não sai do barco. É tempo de eu e você sairmos do barco e andar sobre as águas. Deus quer e pode fazer isso se você desejar, se você quer, sentir isso e ter esse desejo. E aí, no meio de tudo isso que eu estou falando, existem os fofoqueiros, que são aqueles que ficam falando. E aí eu quero te falar uma coisa. Jesus gostava dos fofoqueiros. Até porque na época dele não tinha mídia, não tinha Facebook, não tinha YouTube. Então, os fofoqueiros era o que levava a notícia dele. E aí eu vou te falar, sabe por que ele gostava do fofoqueiro? Porque a primeira coisa que ele fala, vai, não conte para ninguém. Isso é a palavra-chave para o fofoqueiro, irmão. Vai, não conte para ninguém. O fofoqueiro sai, faz notícia.
E aí, mas faz parte, então tudo isso faz parte. Não pare, não fique preso no fofoqueiro, na situação. Eu olhei aquela situação, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, Jesus, perdemos. O bebê foi embora agora, deve estar aí no vaso já. E aí eu fiquei naquilo, mas não. Então eu quero dizer que o Senhor, Ele quer que eu e você saímos do barco. Sair do barco fala sair da sua zona de conforto. Aonde é a sua zona de conforto? Aonde você fica parado? E o Senhor quer isso, Ele deseja isso, mas a iniciativa tem que ser minha, tem que ser sua. Ele não vai fazer se você não quiser. Eu fico imaginando um culto da igreja primitiva, e aí 11 homens ali, e alguém falando assim, olha, irmãos, essa semana nós vimos um homem caminhar sobre as águas. Nesse culto, irmão, ia ter alguém que ia levantar e ia falar assim, esse homem fui eu. Por quê? Porque eles viviam o sobrenatural de Deus. Não estava resumido ao apóstolo Pedro, aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. Estava resumido ao que Deus fazia. Então, tinha alguém para contar milagre. Até quando você vai ficar contando o milagre dos outros? Até quando você vai ficar contando as experiências dos outros? Se você pode, hoje, agora, nessa semana, ter uma experiência sobrenatural com Jesus. Até quando as coisas vão ficar acontecendo lá e não vai acontecer aqui? Até quando as coisas vão acontecer na família dos outros e não vai acontecer na sua? Até quando? Sai do barco, irmão. Sai do barco e vai ver sobrenatural. Deixe o Senhor entrar no controle da sua vida. Primeira coisa que eu fiquei, quando minha esposa falou que estava grávida, eu falei, Jesus, agora descontrolou, porque não estava nos meus planos. Nós não, irmãos, o Davi, a Bia fez tratamento para engravidar, foi 1 ano tentando, a Esther fez tratamento, também demorou 1 ano, e o bebezinho lá, a gente estava lá, nem... Irmãos, já estava, sabe, na minha zona de conforto, um menino, uma menina, para que mais um, está ótimo, estou feliz, não estava pedindo, não estava buscando. Quando alguém perguntava para mim, vocês vão ter outro filho? Eu falava, não sei, mas no fundo, eu falava, não precisa, né? Eu já estava com 2, e Deus fez ali. Foi o mês que eu, irmãos, de verdade, menos namorei. É uma vergonha falar isso. Não entre nesse caminho. Mas foi um mês que o Davi ficou doente, a Esther ficou... Olha o paralítico justificando aqui. Ó, que a Davi ficou doente, a Esther ficou doente, né? Foi dormir na minha cama, então atrapalhou muito a situação. E eu muito correria do trabalho, enfim. Mas foi um mês que a gente... Para falar a verdade, irmãos, eu sei exatamente o dia que ela engravidou, porque foi uma vez no mês. Irmãos, Deus precisa de uma chance para Ele fazer o milagre. Deus precisa de um momento, de uma atitude. Foi no mês de maio, irmãos. Mês de abril. Glória a Ele. Glória a Deus. Então não cai nesse ritmo, não. Uma vez por mês não é de Deus. Jovens, tapem os ouvidos aí. Talvez ali mais ou menos uma vez por semana, mas uma vez por mês não dá, não. Então... Mas foram as circunstâncias. E aí Deus fez, irmãos. Deus fez aquilo e eu sei exatamente o dia. Ela sabe o dia. Sabe exatamente o dia. Nós não estávamos esperando. Então eu e você precisamos sair do barco. Está na hora de a gente ver as coisas acontecer na nossa vida. Ser ousado como Pedro era ousado. E aí eu quero compartilhar algo para a gente concluir e orar. Queria que você entendesse comigo. Qual era o discípulo que Jesus mais amava? João. João era o discípulo amado. Mas João não viveu 1/3 de experiências sobrenaturais que Pedro viveu. Pelo menos na palavra você não encontra. Essas palavras, essas ousadias, sabe, de ser atirado, de tomar atitude. João teve visões, João teve coisas celestiais, mas ali um homem totalmente, sabe, impulsivo, viveu algo sobrenatural com Deus, porque era atirado. Porque ele, sabe, ele ia além, ele entendia que o natural é para andar sobre as águas, então eu vou, sabe. Ele reconhecia a voz do mestre quando ele chamava. Isso é importante.
para vivermos coisas grandes e sobrenaturais com Deus, não podemos ter uma atitude medíocre, porque senão nós não vamos viver. E para a gente chegar para a conclusão, eu quero dizer para você, Pedro morreu. Paulo também morreu, você sabia disso? Estão tudo morto. O máximo que eles têm para mim e para você é um legado. E aí, quando eu e você vamos viver essa história? Quando eu e você vamos começar a viver o sobrenatural? Casamento, sabe? Gravidez, emprego, qualquer área da sua vida. Porque Deus está a fim de fazer isso. Só basta eu e você sair do barco. Só basta eu e você percebermos o que é de natural para a gente viver o sobrenatural. Então, crer no sobrenatural de Deus não é sentir que algo vai acontecer. Pois eu posso sentir que algo vai acontecer e não acontece. Mas quando cremos no sobrenatural de Deus, é em algo que Deus vai fazer e acontece. Acontece porque depende dEle e não de nós. Essa é a verdade. Eu queria que você ficasse de pé e a equipe de louvor viesse aqui. Com base nessa palavra, eu quero dizer para você que Deus ele não mudou uma vírgula dos planos que Ele tem com você, na sua vida. Aliás, tudo já está escrito por Ele. Agora, o tempo de acontecer vai depender da sua resposta. Eu queria te desafiar nesta manhã. Nós cremos num Deus que abriu o mar. Nós cremos num Deus que parou a terra, né? Porque é ela que gira em torno do sol. Então, nós cremos num Deus que transformou água em vinho, como nós cantamos. Nós cremos num Deus que fez cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Nós cremos no Deus do impossível. E Ele está em mim, está em você. Eu não sei qual é o momento difícil que você está vivendo. Eu não sei quais são o momento que você tem passado, quais têm sido as decepções, quais têm sido as questões que te cercam. E se você tem tentado resolver sozinho, eu quero te dizer, Deus quer fazer essa parceria com você hoje. E essa palavra tem que ficar marcada no seu coração, para que ela te mova em fé. Então eu queria convidar você, irmão, a sair do seu barco agora. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, você que está enfermo. Você que tem azia, que te incomoda demais e não tem tomado remédio, não tem parado, vem aqui à frente. Você que está com dor na coluna, com dor de cabeça, vem aqui à frente. Você que está com uma doença incurável, vem aqui à frente. Não tem nada a ver comigo, nem com as pessoas que vão orar aqui. Tem a ver com Cristo. Eu queria que você viesse aqui, irmão. Sai do seu barco agora. Jesus está falando, vem. Queres carção? Vem. Eu queria que quem está com enfermidade, fica aqui do meu lado direito, lado esquerdo de vocês. Você que está em busca do emprego. Você que está com problemas pessoais, casamento. Fica aqui, ó, do meu lado esquerdo, seu lado direito. Você vai remover a pedra hoje, irmão, irmã. Cabe a você remover. O natural é você quem vai fazer. Deus não faz o natural. Ele só faz o sobrenatural. E o natural para Deus é realmente o sobrenatural. E eu queria que você agora começasse a colocar, Jesus, o Senhor me chamou para andar sobre as águas nessa manhã. Talvez na sua mente, irmão, que está aí no barco aí. Eu já fui a outros apelos. Vem! Jesus está falando, vem! Porque Ele quer fazer. Ele deseja fazer. Oh Espírito Santo, comece a orar agora.